Retomando então aqui o nosso estudo com Livre Sexo de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós vamos aqui para o nosso capítulo número 11. Estamos precisando, Marion, manda para cá, daqui a pouco chega. Bom, nós acompanhamos aqui então André Luiz e Neves, aqui juntos, né, de Marita, acompanhando, né, a sua situação tão difícil, né, depois daquele assédio que nós acompanhamos, depois a fixação mental de Marita com relação a Gilberto, né, que era ali o seu grande amor, pelo menos assim ela entendia. E vimos também aqui ela pedindo o apoio da mãe. A mãe então se fez presente, lembrando que a Aracélia, né, que foi a mãe que ela infelizmente cometeu suicídio logo após o nascimento da filha. Ela então, atendendo a esse apelo da filha, foi até lá acompanhada de uma senhora, mas nós vimos que, apesar da boa vontade, ela ainda não tinha condições emocionais para que pudesse prestar esse auxílio, já que ela própria era alguém que necessitava de amparo, né? Então ela esteve com a filha, a envolveu, e ali, como nós vemos, né, muitas vezes por causa dessa influência espiritual, acaba agravando, acaba tumultuando a condição em que a jovem, né, se encontrava. Bom dia, Manu. Em que a jovem se encontrava, porque ela já estava aflita. A mãe, então, se faz presente espiritualmente para ajudar, também mostra a sua angústia. Então, é aquela aflição misturada com a angústia que é absorvida, trazendo, então, o agravamento daquele quadro, né? Mas, então, ali, ambas se afastaram, né, tanto a Aracélia como também aquela senhora que acompanhava, que se mostrava ali mais esclarecida com relação à vida no plano espiritual, mas ela continuava então com as suas reflexões. Então era de fato uma monoideia, um processo de auto-obsessão em que ela se encontrava por causa, não do amor em si, mas em virtude de tudo aquilo que acontecia, né, da infidelidade, do desrespeito que ela sofria dentro de casa, né, da falta de amor, de compreensão. Então ela passava por toda essa grande turbulência emocional. Vimos aqui também nesse capítulo que ela, em desdobramento, foi até a casa de Gilberto, lá na casa dos Torres, né? Que Nemésio era o pai dele, a gente lembra, marido de Dona Beatriz. E aí então André Luiz e Neves a acompanharam apenas para saber exatamente ali quais eram as suas motivações, o que ela procurava, né, nessa busca junto a Gilberto. Chegando lá na casa, ela encontrou Gilberto e Marina, os dois juntos, no quarto, e ela então se viu completamente desequilibrada, voltando rapidamente ao corpo físico, acordando ali num sobressalto, e depois então, conforme André Luiz coloca para nós, aqui no final, ele diz assim: Marita regressara ao agasalho físico sobre pressa demasiada, sem que nos fosse possível adotar qualquer providência para anestesiar-lhe a memória. Retinha no pensamento particularidades do quadro visto e ouvido, e encarcerada, de novo, entre as impressões superficiais dos sentidos corpóreos e a noção da verdade profunda, que não lograva apalpar, entrou em pranto agoniado para somente dormir com relativa calma aos clarões do dia, né? Então ela tinha ali a realidade à volta dela, essa verdade profunda que foi a experiência espiritual que ela vivenciou. Então, entre a realidade palpável e a realidade impalpável, que era ali a experiência espiritual com a experiência física, ela então entrou nesse pranto agoniado, né? Então esse era o quadro que ela apresentava.
com o pensamento fixo nessa ideia, com o coração, com as emoções torturadas por causa dessa situação de lesão afetiva em que ela se encontrava. Nesse capítulo 11, então, vamos lá, iniciando aqui o nosso estudo de hoje, propriamente dito. Colaborando nós na assistência à Dona Beatriz, que enlanguecia sempre, que ia sempre se enfraquecendo cada vez mais, né? Tornamos a ver Marita no encerramento da tarefa diária. Então aqui, assim que eles prestaram aquele auxílio possível a Marita, foram então a Dona Beatriz, que na verdade era ali o principal objetivo da presença de Neves junto àquela família, acompanhar exatamente esse processo de desencarnação da filha. Então foram lá prestar essa assistência e depois voltaram para acompanhar a Marita, até porque eles atendiam a uma solicitação do irmão Félix, aquele espírito que apresentava ali um bom esclarecimento, né, que era esclarecido e tinha ali um vínculo com a família, mas claro, né, tendo outras responsabilidades, ele não podia ficar ali presente o tempo todo. Então ele pediu essa assistência e André Luiz e Neves procuravam então se dividir entre essas duas responsabilidades. Chegara novembro com chuvas torrenciais. Naquele dia, depois de algumas horas marcadas de canícula intensa, né, de grande calor, nuvens gigantescas ocultaram os picos, abreviando o crepúsculo que se adensava, abastecido de água e névoa. Né? Então aquelas típicas tardes com aquelas nuvens, né, nuvens escuras, né, nuvens, né, os nossos cúmulos nimbus, né, bem pesadas, né, chuvas torrenciais, como acontecia. Então se via ali naquele momento, em novembro, ali chegando, né, no final da primavera, ou no meio da primavera ali, se dirigindo para o verão. Copacabana molhada, nas horas de movimentação culminante, acentuara a algazarra. Todo o povo que transitava nas ruas parecia disputar a melhor num concurso de pressa. Maratona improvisada. Veículos despejavam filas enormes de pessoas, evidentemente sequiosas, de tranquilidade doméstica, que vinham do norte e do centro. Carros fonfonavam no espelho, irrigado do asfalto, pedindo vez. Transeuntes encapuzados acotovelavam-se, esperando as conduções que vinham do extremo sul. Né? Então André Luiz ele trouxe para nós uma descrição bem interessante daquele fim de tarde num dia chuvoso, numa tarde chuvosa, numa grande cidade. Né? Então conduções indo para cima e para baixo, gente entrando e saindo, e tomando aquela chuva toda, carro para cá, carro para lá. Esse era o cenário, então, que eles acompanhavam no fim do dia, já que, lembrando que eles passavam o dia, então, com Beatriz, enquanto que Marita, que era ali a assistida por eles nesse trabalho secundário, ela passava o dia trabalhando. Então, portanto, ela não tinha aquela preocupação de ficar fechada em si mesma, né, alimentando aqueles pensamentos dolorosos pela ocupação do próprio dia. Mas aí, então, quando volta para casa, começa novamente, né, aquele silêncio, aquelas ideias que começam a brotar novamente da cabeça. Então, eles passavam a noite com ela e passavam o dia com a Dona Beatriz ali acompanhando-a no seu tratamento. A filha adotiva de Cláudio alcançou o vasto edifício, arrostando o aguaceiro, né, enfrentando aquele aguaceiro todo. De Copacabana ao Flamengo, o trajeto de ônibus, tão logo iniciado, fora rápido. E do coletivo até a casa, o trecho de caminho constara simplesmente de alguns passos. Contudo, mesmo assim, despiu a capa diante do elevador como quem deixava a piscina. Tudo frio e sombra em torno. Entretanto, mais dolorida que a tarde caliginosa, seguia-lhe a alma atormentada através dos olhos pisados de cansaço e vigília. Né? Então, frio e sombra, então já era assim aquele dia, aquele fim de tarde já escurecendo, né? Então naquela
tarde, além daquela tarde, naquelas condições, ela ainda apresentava toda aquela ressaca da noite anterior, né? De subida, a vizinha solicitou-lhe a atenção para os adornos leves que carregava numa cesta de arame. A jovem, chamada a si, examinou ligeiramente os papéis pintados para a festiva noite de aniversário. Em apartamento próximo, anunciou automaticamente breves palavras de admiração e ensimesmou-se, abafada, para somente aliviar-se de algum modo ao reconhecer-se no recanto familiar. Ninguém a esperava. Então, chegando em casa, estava ali sozinha. Sozinha estirou-se no leito procurando recapitular os acontecimentos da véspera, mas o estômago reclamava alimento. Recordou que varara o dia em absoluto jejum. Levantou-se. Consultou os recursos da copa. Entretanto, os pratos que haviam sobejado não lhe acordaram o apetite. Não obstante a temperatura baixa, a se lhe refletir nas mãos álgidas, sentia excitação, calor. Fatigara-se de pensar, trazia os nervos tensos. Desejou mate frio, abriu a geladeira e serviu-se. Parou os olhos pestanejantes no telefone, a distância curta. Não se conteve. Discou. Da residência dos Torres, porém, uma voz imprecisa informou que Gilberto saíra, não estava. Ela esmoreceu ainda mais. Arrastou-se, tornando ao quarto, e descerrou a janela. Queria desafogar-se no ar fresco. Então, abrindo a janela, sentia ali aquela brisa, né, para poder dar uma refrescada. Debruçou-se no parapeito, contemplando a cidade, lá embaixo. Sob a chuva, os automóveis figuravam-se animais fugitivos. A moça refletia, mirando o casario iluminado, deduziu que milhares de pessoas aí se aglomeravam, suportando talvez problemas piores ou semelhantes aos dela, inquirindo em vão de si mesma o porquê de encontrar-se tão estranhadamente agrilhoada a Gilberto, quando centenas de rapazes respiravam não longe, com excelentes predicados para lhe interessarem o coração. Sentia-se desalentada, insatisfeita. Aspirava a entreter-se, fugir de si mesma. Inutilmente fez menção de enxergar um casaco e descer a rua, a fim de se distrair, apesar do mau tempo. Entretanto, não era apenas a chuva copiosa que lhe frustrava os impulsos. O espírito almejava deslocar-se, o corpo não. Exacerbação e fadiga. Tentou engolfar-se na leitura, reacomodando-se no leito, depois de apanhar uma novela em que o marcador lhe indicava o lance interrompido, mas lembrou-se de Cláudio. O pai adotivo raramente atrasava, e desde a véspera não conseguia recordá-lo sem temor. Reergueu-se e preparou-se para o descanso. Precavida, apagou todas as luzes. Quando chegasse, de certo, acreditá-la-ia distante. Trancada agora na sombra, atirou-se à cama, com o abandono de quem larga um fardo importuno, e passou a meditar. Realinhavou na memória todas as esperanças e sonhos, provas e inibições da existência curta, deixando lágrimas no linho do travesseiro. Então, mais uma vez, ali, por mais que ela tentasse se distrair, acabou, né, sempre voltando ao mesmo ponto. Né, coisa que é natural para todos nós, né, muitas vezes ali uma grande preocupação, uma situação dolorosa, sempre faz com que nós, por mais que nós nos esforcemos ali, a cabeça sempre volta para aquele ponto principal. Então, o caso dela, nesse caso aqui, né, para a situação afetiva que ela vivia. Daí a instantes, escutou os passos do chefe da casa, que se movia de uma peça para outra. Pela sutileza do andar, percebeu quando Cláudio veio, muito de leve, espreitar-lhe o aposento. Experimentou a maçaneta, mas não insistiu.
Ela e Marina guardavam o hábito da vedação ao se ausentarem à noite. Ouviu o barulho inconfundível da garrafa em atividade e logo após assinalou-lhe o regresso à rua, ao mesmo tempo que lhe notava o nervosismo pela maneira violenta de cerrar a porta ao sair. Aliviada, fez-se menos inquieta. Marita achava-se realmente só, de vez que até mesmo os 2 vampiradores do apartamento, ao que presumíamos, andavam fora ajustados ao companheiro. Horas passaram, lentas, difíceis. 11 em ponto, quando Neves e eu nos dispusemos ao socorro magnético. Oramos exorando a bênção do Cristo e o concurso do irmão Félix a benefício da moça exausta. Mobilizamos as possibilidades de nosso âmbito estreito. Ela, a princípio, reagiu negativamente, empenhando-se na vigília, mas cedeu enfim. Então eles tentavam, a partir ali do passe que deram nela, né, desse trabalho magnético, ela resistia a descansar, a repousar, mas acabou cedendo, né, porque ali a condição dela, né, de ter ficado acordada à noite, aquele desgaste emocional todo, fez com que ela tivesse ali realmente um cansaço muito grande. Operamos cautelosos, reduzindo-lhe a capacidade de movimentação, obrigados que nos víamos a prever-lhe o intento de reunir-se a Gilberto, qual sucedera na véspera. Então, interessante aqui que, né, o passe que aplicaram nelas tinha por esse objetivo fazer com que ela não apenas descansasse fisicamente, mas também espiritualmente. Porque eles já antecipavam aqui que já era possível prever que assim que ela se desligasse temporariamente do corpo, ela iria em busca de Gilberto, como aconteceu na noite anterior. Né? Então eles procuravam fazer ali esse trabalho para que ela pudesse realmente repousar. Efetivamente desligada do corpo, expressou completo alinhamento, sem manifestar o mínimo interesse pelo ambiente. Então esse completo alinhamento aqui, quando ela então despertou do corpo físico, nesse desligamento, né, ela acordou completamente ali desorientada, né, e sem nenhuma preocupação aqui com o ambiente à volta dela. Absorvida na paixão que lhe empalmava todas as forças, monologava ideando alto. Gilberto, onde está Gilberto? Tentou equilibrar-se, entretanto rodopiou vacilante. Alguém que me ampare, mendigou aflita. Preciso encontrá-lo, encontrá-lo. Apoiamo-la prestos. Iniciávamos a saída quando se abeirou de nós simpática senhora desencarnada, declarando-se mensageira do irmão Félix, que nos esperava num posto socorrista. Prestimosa abraçou a paciente com o jeito característico da mulher e pusemos-nos mais facilmente a caminho. Então ali, se ela tinha aquela intenção de ir em busca de Gilberto, né, como aconteceu naquela outra noite, ela então foi conduzida por essa senhora, juntamente com André Luiz e Neves, para esse local, para esse posto socorrista, onde o irmão Félix os aguardavam, né? Isso porque quando eles iam iniciar aquele tratamento com ela, fizeram exatamente essa mentalização, tanto de Jesus, como também do próprio irmão Félix. E nessa mentalização a conexão se fez e a assistência veio até eles. Nós, inclusive, vimos André Luiz, né, uma situação bastante parecida, quando ele fez aquela visita ao lar, onde ele morava, quando encarnado, e aí ele teve contato com a esposa, né, com a ex-esposa, né, com a família e mais aquele outro companheiro também, que já agora morava na casa dele. Ele se sentiu todo desorientado. E depois, numa outra visita, ele viu que esse companheiro se encontrava muito doente. E aí então, ele já equilibrado, já mais ciente da sua realidade, ele fez aquela mentalização, né, pedindo auxílio para aquela colega que era amiga, que era coordenadora das câmaras de retificação lá em nosso lar, vocês devem se lembrar. E aí, rapidamente, ela se fez presente para poder atender ao chamado dele,
ajudando na aplicação dos fluidos para poder fazer com que aquele novo companheiro daquela que foi a sua esposa, né, recobrasse ali a saúde. E foi o que aconteceu na noite seguinte. Ele acordou ali mais disposto, mais refeito, e isso trouxe para André Luiz uma satisfação muito grande de ter não apenas ajudado aquela pessoa que precisava de auxílio, e ele se viu realmente como um instrumento útil para aquele trabalho, como para a própria superação dele, já que ele tinha aquele sentimento de apego junto à família. Então ele conseguiu ajudar aquele que era, a princípio, o seu rival, para depois então ele fazer prestar essa assistência para ajudar aquele companheiro, né? Então, naquele momento em que André Luiz fez ali a sua prece, solicitou o amparo daquela enfermeira, né, que era responsável, aqui foi a mesma coisa, só que em vez de irmão Félix se fazer presente, ele enviou essa emissária, né, essa colaboradora, para que os três, André Luiz, Neves e também Marita, em desdobramento, fossem até esse posto de socorro. Prestimosa abraçou a paciente com o jeito característico da mulher e pusemos-nos mais facilmente a caminho. Demandaríamos bairro próximo, onde respeitável instituição espírita cristã nos ofereceria aconchego. Instruiu a recém-chegada, que se nos apresentara sob o nome de Irmã Persília. Né? Então aqui a gente vai lembrar que Marita, conforme André Luiz relatou aqui, ela começou a dormir ali por volta das 11 horas da noite. Então, nesse desdobramento, eles iriam para essa instituição para que fosse feito esse trabalho de auxílio magnético à Marita, né? Então, isso mostra para nós algo bastante importante, que é a continuidade dos trabalhos nas casas espíritas, embora fisicamente ela não esteja em atividade. Então, nós podemos ver ali que a instituição ela encerra suas atividades em determinado horário para o público e também para os trabalhadores da instituição, frequentadores todos, mas ao mesmo tempo os espíritos continuam presentes ali, não apenas aproveitando, né, os benefícios magnéticos que ficam concentrados naquela instituição, né, mas até mesmo ali porque o trabalho deles faz com que a instituição se mantenha sempre com essa estrutura de proteção, com essa higiene fluídica para que as atividades vão acontecendo. Então a gente vê que é até meio estranho para nós perceber que os espíritos se dedicam com tanta intensidade aos trabalhos junto aos encarnados no ambiente onde nós nos encontramos, sendo que eles poderiam fazer isso no plano espiritual. Mas aí a gente vai lembrar que, nesse caso, bom dia André, nesse caso, essas instituições servem de posto de socorro também para os encarnados que se encontram em desdobramento, que é muito mais fácil, né, para que eles possam ser conduzidos para essa assistência. Né? Então a gente tem esse trabalho duplo, o trabalho físico, o trabalho material, aqui junto aos encarnados, e também temos o trabalho espiritual, feito ali agora no ambiente espiritual, embora também junto aos encarnados, ou mesmo os desencarnados que se encontram vinculados ainda aqui ao nosso mundo material. Né? E ficam aí transitando e convivendo junto a nós, e é para esses ambientes que esses espíritos então são conduzidos para essa assistência, né? Então nós vimos aqui esse trabalho agora, né, o trabalho invisível que acontece nas instituições. E aí nós podemos claro, né, é sempre interessante, porque é algo que a gente consegue imaginar isso tudo, mas a gente não tem assim relatos, né, que trazem para nós tantos detalhes. Mas a gente pode imaginar os trabalhos que acontecem no plano espiritual, mas nas igrejas, nos hospitais, nos templos religiosos, nos centros espíritas, naturalmente, né? Então, a grande mobilização dos espíritos nesses locais. No caso de um hospital, por exemplo, a gente já consegue imaginar, né, a quantidade de trabalhadores do plano espiritual transitando pelos corredores, visitando os quartos dos pacientes, interagindo, ainda que de uma forma invisível, silenciosa e intuitiva, junto aos profissionais, né, médicos, enfermeiros, auxiliares, enfim, trabalhando nesses locais. E agora, quando a gente vai numa igreja, por exemplo, né, me recordo até de um relato de Luiz Sérgio, que ele falava sobre esse trabalho inicial que ele fazia,
E aí então ele comentava, né, sobre a concentração de espíritos nessa instituição. Falava inclusive, né, da proteção que muitos espíritos oferecem a essas instituições, servindo exatamente como seguranças desses locais, onde eles se colocam ali, criando aquela barreira magnética, para evitar, né, que espíritos que ainda trazem esse atraso moral, que causem essa perturbação. Né? Então eles fazem com que haja essa barreira de proteção, para que o trabalho interno aconteça com tranquilidade. Né? Então poderíamos ali explorar muito sobre esses temas, né? Porque a gente costuma falar bastante, né, que você vai a uma boate, você vai a um bar, você vai a um prostíbulo, numa casa de jogos, em qualquer outro lugar, a gente vê a grande movimentação de espíritos vinculados a essa faixa vibratória, né, buscando ali a satisfação desses prazeres ainda tão mundanos. Mas a gente acaba falando pouco sobre a atividade espiritual que acontece nesses locais. Locais que apresentam ali, né, toda a elevação de intenções no trabalho, a qualidade vibratória mais elevada. Então os espíritos estão atuando junto a nós aqui, muito mais do que nós imaginamos, né, trabalhando, mas também buscando ali as suas áreas de interesse, as suas atividades de interesse, e consequentemente ali também, né, vinculados a essas faixas vibratórias, das mais elevadas até as menos elevadas. Isso porque também, né, complementando, a gente costuma ler muito sobre as atividades que acontecem em postos de socorros no plano espiritual. Então tem esses postos de socorro, temos ali também hospitais, então falamos hospitais no plano espiritual, posto de socorro no plano espiritual, mas aqui no mundo físico nós encontramos também essas instituições agora vinculadas às instituições aqui do nosso mundo terreno. Vamos lá. Então demandaríamos bairro próximo, onde respeitável instituição espírita cristã nos ofereceria aconchego, instruiu a recém-chegada, que se nos apresentara sob o nome de Irmã Persília. Notei que Neves e ela permutaram delicadezas mudas, revelando conhecimento anterior. Persília, contudo, não se demorou em qualquer consideração individual. Mais entregue ao trabalho que a si mesma, conversou com a frágil menina, encorajando-a, esforçava-se por descentralizar-lhe a atenção, apontando quadros e ocorrências do trajeto sem resultado. A moça não apresentava outros pensamentos, palavras e objetivos que não fossem Gilberto. Fascinação, enredando todos os reflexos. A cada apontamento afetuoso, revidava perguntando em que lugar e a que instante seria finalmente conduzida à presença dele, ao que a benfeitora respondia com admirável senso materno, sem a menor expressão de chiste ou desagrado, qual se palestrasse com uma filha doente, procurando reajustá-la dentro de amorosa solicitude, comportamento esse com que nos impelia à imitação. Nem Neves nem eu nos sentíamos dessa forma, inclinados a considerar de maneira negativa nenhuma daquelas frases francas de menina e moça que lhe denotavam os estímulos sexuais, limpos e inocentes, convertendo-a naquela hora em criança extrovertida. Aqui, quando a gente lê uma passagem como essa, a gente consegue então imaginar o modo como ela se encontrava desorientada com o pensamento fixo. É como se fosse uma pessoa absolutamente embriagada, que tem ali um único pensamento focado numa determinada ideia, e por mais que você tentasse distrair, por mais que você chamasse atenção, puxasse um outro assunto, ela sempre acabava voltando para aquela mesma situação. Essa senhora, né, a irmã Persília, percebendo, né, claro, né, essa condição dela, procurava com todo esse senso materno, como André Luiz colocou, e sem nem qualquer tipo de desagrado, qualquer tipo de repreensão, ela procurava sempre demonstrar aquela compreensão. Alguma coisa assim, né, eu quero muito falar com ele. Não, tudo bem, daqui a pouco você vai encontrar, fica tranquila, por enquanto a gente vai fazer outra coisa. Então sempre com aquela
aquela delicadeza, né, aquela sensibilidade. E é muito interessante também aqui que André Luiz ele coloca, né, que nem Neves e eu sentíamos dessa forma inclinados a considerar nenhuma daquelas frases francas de menina e moça que lhe denotavam os estímulos sexuais limpos e inocentes, convertendo-a naquela hora em criança extrovertida. Então, pelo fato dela estar desdobrada, pelo fato dela não ter ali nenhuma inibição, né, na sua consciência, muitas vezes ela falava ali, né, expressões íntimas, mostrava ali toda a vontade que queria estar com ele, e aí, nesse caso, esses espíritos então consideravam, né, exatamente a sua condição. Nesse processo de auto-obsessão, nesse processo de desorientação em que ela se encontrava, e ao mesmo tempo também toda essa extroversão, né, que ela tinha ali para expor as suas ideias, expor ali os seus desejos, com aquela paixão avassaladora que ela sentia. Então, essa discrição que nós percebemos aqui nesse trabalho é algo muito belo, né, da gente ver da nobreza, que é você atender a uma pessoa com essa necessidade, considerando as suas fraquezas e o seu desequilíbrio, sem se constrangerem por isso. Então, isso é algo que é bastante belo da gente acompanhar nesse tipo de trabalho, e se torna para nós também uma lição. Porque às vezes nós vamos encontrar com pessoas também que a nossa discrição será exigida, assim como para nós também a discrição será muito bem-vinda por parte daqueles que nos prestam algum tipo de assistência, né? Então a gente vê assim que essa condição de desdobramento ela nos traz essa mudança de comportamento, porque enquanto nós estamos aqui encarnados no meio da nossa rotina, da nossa convivência, né, é muito natural, né, que nós temos, né, o id, o ego e o superego, né, que são três estágios, digamos assim, da nossa consciência, né? O nosso id são os nossos impulsos primitivos, esses, por exemplo, que querem falar, que querem expor aquilo que nós temos de mais íntimo, né? O nosso ego é aquilo que faz com que nós convivamos aqui na nossa relação. E o superego é o nosso juiz da consciência. Nesse momento em que ela se encontra, nessa condição, né, o seu id é aquilo que mais se manifesta. Então ela fala aquilo sem pensar, sem reprovação, sem qualquer tipo de constrangimento, né? Então, por parte, mais uma vez, desses espíritos, vem ali então essa discrição e essa compreensão. Alcançando o recinto de atividades espirituais que se nos erguia por meta, fomos acolhidos pelo irmão Félix em pessoa, acompanhado de mais 2 amigos. O instrutor inteirou-nos de que nos recebera o comunicado, olha ali a transmissão do pensamento naquele momento da prece, acentuando modesto que, dispondo de algum tempo, deliberara vir ele próprio examinar o que sucedia. Marita contemplou-o estática, indiferente, figurando-se aparvalhada, absolutamente inepta e distante, para avaliar a importância do sábio que a brindava com paternais gentilezas. Né? Então, né, tem ali o privilégio de ser atendida pessoalmente, com o espírito, né, com essa competência, com essa elevação de irmão Félix, mas no caso Marita, mais uma vez, por estar absolutamente alheia àquilo que acontecia à sua volta, já que seu pensamento estava focado naquela monoideia, então ela não tinha essa percepção. Nem por isso ela deixou de ser merecedora da assistência por parte de todos esses espíritos. Porque se nós observarmos bem, nós temos ali 6 espíritos, todos eles dedicados a oferecer a ela essa atenção. Então, André Luiz Neves, irmã Persília, irmão Félix e mais 2 assistentes, todos eles dedicados a ela. Por mais inepta, como foi colocado por André Luiz, que ela estivesse para reconhecer esse momento tão valioso de que ela era merecedora de fato. Né? Porque aqui nós vamos encontrar essa questão também do merecimento. Independente da consciência que ela tenha ou não daquilo que acontece à sua volta, né, a sua vida faz com que ela receba essa atenção, tenha merecimento para isso.
E mesmo se não tivesse também, né, como a gente vê o próprio Cláudio, né, o padrasto dela, como a gente viu nos capítulos anteriores, acompanhado ali por dois espíritos que estavam vinculados a ele, trazendo ali toda aquela perturbação moral e também consciencial, irmão Félix estava ali prestando assistência pessoal a ele. Isso porque, como nós vimos, de alguma forma, irmão Félix estava vinculado àquela família. Então acariciava o cabelo de Cláudio como se fosse um filho. Então tinha uma história por trás ali. Então, por mais rebelde e por mais desequilibrado que o espírito se apresente, ele continua sendo merecedor da atenção, né, daqueles com quem ele tem um vínculo amoroso, mesmo que ele não tenha essa compreensão. E é o que nós vemos hoje, por exemplo, né, ao estudarmos sobre as nossas condições aqui no nosso mundo. Nós vamos pegar ali encontrar pessoas que se mostram pelo seu comportamento de violência, de vícios, de agressividade, de criminalidade, que a gente vai dizer que é uma pessoa que não deveria nem existir. Né? Dentro da nossa visão simplista, né, seria mais fácil se esses criminosos todos simplesmente desaparecessem da face da Terra. E aí nós vamos encontrar do outro lado, no plano espiritual, espíritos que estão vinculados a eles por laços de amor, laços muito antigos, que percebem o atraso, que percebem o equívoco e mesmo assim se encontram, se colocam na condição de espíritos merecedores dessa atenção, por pior que eles se mostrem. Então a gente vê que a profundidade desse sentimento, que transcende, né, essas dimensões de mundo físico, mundo espiritual, vai muito além da nossa compreensão. Porque nós ainda temos um amor muito seletivo, né, uma simpatia muito ligada aos nossos interesses. Né? Quais são os interesses? Se aquela pessoa me proporciona um bem-estar ou se ela me proporciona um mal-estar, apenas isso. Então a nossa visão ela é muito limitada no presente. E baseado nesse presente é que a gente então vai determinar se os nossos sentimentos são positivos ou negativos. Mas quando a gente fala de laços profundos, laços esses de que nós também participamos, né, já que nós temos vínculos com o plano espiritual, que nós sequer conhecemos, vínculos que são formados em existências anteriores, que fazem com que nós então tenhamos essa assistência e esse acompanhamento desses espíritos amigos. Então nós vamos encontrar traficantes, vamos encontrar criminosos, que claro, né, vão provocar a lamentação, o pesar nesses espíritos amigos, já que eles observam, acompanham o erro ou o abismo a que esses espíritos se lançam com essas atitudes, mas nem por isso deixam de ser amados por esses espíritos. Nós vemos, por exemplo, né, no livro Libertação, a relação de Gregório, que era aquele espírito, que era apresentado como governador de um antro de espíritos do pior grau, e mesmo assim, lá dos planos mais elevados, a mãe dele, né, porque esse vínculo materno é um vínculo muito profundo, não deixava de prestar atenção na sua trajetória. Via o seu erro, via o caminho por onde ele percorria, via todas as atitudes, quanto tempo ele ficou, que eram séculos que ele estava naquela condição, né, de degradação moral, vivendo toda aquela agressividade, e no momento em que ela percebe que ele começa a mostrar um desgaste de estar naquela condição, é quando então ela pede a assistência para que ele seja assistido, para que ele seja amparado ou seja sensibilizado para mudar a sua atitude, que foi o que aconteceu no final quando nós acompanhamos. Então, mesmo durante tanto tempo, aquela que foi a sua mãe numa existência anterior acompanhava cada um dos seus passos, mesmo que ela não tivesse acesso a ele. Acesso no sentido de enviar vibrações, de envolvê-lo e ele não perceber essa presença. Mas ela ficava ali o tempo todo acompanhando. E com André Luiz a mesma coisa, embora André Luiz estivesse numa condição diferente da de Gregório, né? Que ele ficou durante aquele período de quase 8 anos naquela condição de perturbação, naquele ambiente umbralino que nós acompanhamos. No momento em que André Luiz ali se apresentou em condições de receber assistência, ela veio exatamente pela rogativa daquela que foi a sua mãe, que acompanhava a sua desencarnação, ou mesmo, né, até mesmo durante a sua encarnação,
lamentando as escolhas que ele fez, já que André Luiz trazia ali as suas viciações, o seu estilo de vida que trouxe para ele tanto prejuízo, que fez com que ele fosse depois julgado por aqueles espíritos próximos como um suicídio inconsciente. Então ele foi acompanhado em cada um dos momentos, e foi no momento em que ele deu essa abertura, foi quando ela se apresentou. Então é o que a gente vê aqui também. Né? Então esse espírito que mesmo inconsciente, ele é amparado por espíritos amigos, traz ali merecimentos, como a gente vê aqui o caso de Marita e o caso também de Cláudio. Vamos lá em frente. Então, mais uma vez, Marita contemplou-o estática, indiferente, figurando-se aparvalhada, absolutamente inepta e distante, para avaliar a importância do sábio que a brindava com paternais gentilezas. Mentalmente encravada nas recordações do jovem Torres, as indagações que propunha dariam de certo para escandalizar. Não estivéssemos preparados a fim de auscultar-lhe os conflitos. Mais uma vez aqui, né, a descrição, o preparo desses espíritos amigos que acompanhavam essas indagações que ela fazia, conforme foi colocado, as indagações que propunha dariam de certo para escandalizar. Então dá para a gente imaginar ali as ideias que ela apresentava quando ela falava daquele que era o seu grande amor, da traição que acontecia, né, que ela observava na relação dele com Marina, né, na forma, nos flagrantes que ela, que tanto na condição de vigília como em desdobramento ela chegou a presenciar. Então ela dizia coisas assim que daria realmente para escandalizar, como ele coloca. Mas ele diz assim, né? Isso aconteceria não estivéssemos preparados a fim de auscultar-lhes os conflitos. Então tudo aquilo que ela dizia era fruto, na verdade, do seu grande conflito interno, do seu grande conflito emocional que ela vivenciava por causa dessa relação que estava ali, né, sendo rompida. E continua. Amparada por Félix, que nos dirigia tolerante, entrou no edifício, inquirindo se havia chegado, por fim, ao clube onde comumente surpreendia Gilberto. Então, olha que interessante. Então, ela entrava no centro espírita e a primeira coisa que passava na cabeça era naquele clube, naquela boate onde eles se encontravam. Se era ali que Gilberto estava, se era ali que ela está com ele. Encaminhada ao compartimento espaçoso em que recolheria o necessário socorro magnético, quis saber o motivo pelo qual se imprimira tanta mudança ao salão de baile. Mirando distanciada a pequena equipe de servidores desencarnados que desenvolvia tarefa assistencial em ângulo oposto, alegou que a orquestra não devia adotar silêncio contínuo e, escutando as buzinas que guinchavam na rua, procurou descobrir se o Gilberto vinha chegando para dançar. Aqui já mostra para nós também algo interessante para o nosso entendimento. Quando nós falamos de um espírito que desencarna e ele vive então aquele momento de perturbação, nós estamos acompanhando exatamente isso. Ela então, na presença de pessoas que vão ali favorecê-la com esse socorro que ela precisa, estando num ambiente preparado para oferecer esse socorro, e a única coisa que ela consegue fazer é interpretar isso tudo como sendo o local onde ela gostaria de estar para poder encontrar Gilberto. Então a gente vê assim que interiormente ela vai criando essas imagens e na visão dela, tudo aquilo que existe em torno dela, como o ambiente, pessoas ou situações, ela, na interpretação dela, na visão que ela tem, ali completamente alheia a essa realidade, a única coisa que ela pensa é naquelas motivações para poder encontrar esse que era o seu companheiro. Então a gente vê que ela cria as ilusões dentro dela e ela procura fora dela fazer com que essas ilusões se tornem reais. É o que nós vemos então quando um espírito que desencarna, de um modo súbito naturalmente, né, porque há aqueles que, né, vão ali se preparando para isso, mas aqueles que desencarnam sem o devido preparo, né, e a gente vai lembrar ali do livro
Educação para a Morte, de Herculano Pires, quando fala educação para a morte, por que educação para a morte? Exatamente a preparação do espírito para chegar ao mundo espiritual. Se ele não tiver esse preparo, ele vai continuar vivendo essas ilusões. Quanto mais degradantes são essas imagens que ele cria, maior vai ser o seu sofrimento no plano espiritual, porque ele vai exteriorizar exatamente aquilo que traz ao seu interior. Se por acaso ele cria apenas uma imagem que faz parte do seu cotidiano, ele dá continuidade à sua realidade material, ele rapidamente ali, a consciência dele desperta pelo auxílio que ele recebe, então como ele não está preso a uma ideia fixa, apenas mantendo ali, dando continuidade na sua realidade, no plano espiritual, então, ele pode rapidamente, por um processo de reeducação, despertar a consciência. Mas para aqueles que desencarnam trazendo ideias fixas, esses não apenas sofrem as consequências dessa ilusão, como resistem também a qualquer tipo de mudança. Então a gente vê num ambiente de violência, eu até comentava esses dias aqui em casa, vendo, né, nos telejornais essa situação que acontecia lá no Afeganistão, quando então a gente tem aquelas pessoas que perseguem, nós temos aqueles que são os perseguidos, aquele terror todo que é criado dentro daquele ambiente, junto àquelas pessoas. No momento em que uma pessoa desencarna naquela condição de violência, ela leva consigo também essa mesma ideia, e no plano espiritual ela foge, ela grita, ela continua com medo, porque ela simplesmente dá continuidade àquilo que ela vivenciou. Aquela realidade se transformou para ela, ela interiorizou aquela realidade de um modo tão profundo que no plano espiritual isso acaba se exteriorizando. Esse é o processo que a gente vê de perturbação. O espírito, ele tenta exteriorizar aquilo que ele guarda como sendo a sua realidade. A Angelina colocou para nós aqui: tudo faz parte da nossa sintonia com o bem. Não deixar a mente vaguear colocando lixos. Reciclar diariamente os lixos que são colocados através do pensamento é tarefa de todos, né? Obrigado pela participação. Então vem aí para nós, né, essa importante orientação que faz parte dessa educação, a educação do espírito, né, para a gente poder sempre ali fazer com que a nossa mente se mantenha em pleno equilíbrio, porque são esses lixos que depois acabam, né, dando vazão a essa realidade tão desequilibrada que nós infelizmente levamos para o plano espiritual. A André colocou, né, isso é complicado para a maioria, né, porque não quer nem ouvir a palavra morte. Né? Sim, ainda tem isso, né, Andréia? Como se não bastasse a gente ainda ter essa realidade tão perturbadora que nós temos aqui no mundo físico, você ainda tem o medo da morte para agravar mais ainda. Por isso que a gente vê como é difícil no plano espiritual o acolhimento para a grande maioria dos desencarnados, dos recém-desencarnados. E é aquele que eu falei para vocês outras vezes, né? Dá para a gente imaginar o preparo para esses espíritos que trabalham com essa tarefa de acolhimento para recém-desencarnados e o tamanho da legião de psicólogos do plano espiritual para poder lidar com esses espíritos. Porque não é apenas você tirar dele o pavor da morte, é você também dissipar dele as ideias que ele traz, ou que eles trazem, né, enraizadas dentro de si. E é o que a gente vai ainda estendendo um pouco mais essa visão, falando, por exemplo, sobre os casos de suicídio, sobre os casos de desencarnação violenta. Aqueles espíritos que passam por esse terror acompanha, então a gente vai percebendo que isso pode se tornar cada vez mais grave, cada vez mais perturbado. Ambientes de guerra, me recordo do livro A Escada de Jacó, psicografado pelo Carlos Bacelli, que mostra, né, aquele contexto da guerra do Iraque, que aconteceu em 2001, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 88, 90, foi 1991, eu acho. E naquela guerra, né, na Guerra do Golfo, ele contava exatamente aquele cenário em que você tinha iraquianos contra os soldados das forças aliadas,
que depois ali de explosões, de mortes e tudo mais, eles continuavam se perseguindo no plano espiritual. Muitas vezes ali, né, decepados ali no seu corpo perispiritual, porque eles mentalizavam essa realidade, e continuava isso. 91, né, exatamente, Dudu. Então ali mais de 1 mês e meio praticamente. Então isso mostra, né, que eles continuavam assim, soldados carregando soldados que estavam feridos, que estavam mutilados, e na verdade todos desencarnados. Então a gente vê como isso é intenso, né? O que é a força do pensamento num ambiente como esse. Algo realmente bastante dramático, né? E nós vemos isso na realidade, claro, também, né? Até mesmo, né, tivemos, né, quando nós falamos aqui sobre alguns cenários de guerra, né, que nós estudamos, com Cartas de uma Morta e outros livros também, nós tivemos a participação de amigos que trouxeram depoimentos de suas vivências nesse ambiente, né, da forma como desencarnaram, e a gente pode imaginar como foi essa chegada no plano espiritual. De você ter o medo da morte, de você levar o terror da guerra, tudo isso explodindo na sua mente no momento da desencarnação. Algo que dá para a gente ter uma ideia de como é, né? Mas aqui então a gente tira essa lição aqui dessa experiência de Marita, porque ela vivia isso, né? Embora ela estivesse em desdobramento, ela levava essa fixação no seu pensamento, né? Bom dia, Andréia. Ela levava essa fixação no seu pensamento e, estando nesse ambiente para receber o auxílio, a única coisa que ela pensava era isso. Eu vou ler para vocês mais uma vez agora esse mesmo parágrafo, para vocês assimilarem esses exemplos, né, essas ilustrações que eu trouxe para a gente poder contextualizar melhor. Então, olha só. Amparada por Félix, que nos dirigia tolerante, entrou no edifício inquirindo se havia chegado por fim ao clube onde comumente surpreendia Gilberto. Encaminhada ao compartimento espaçoso, em que recolheria o necessário socorro magnético, quis saber o motivo pelo qual se imprimira tanta mudança no salão de baile. Mirando distanciada a pequena equipe de servidores desencarnados, que desenvolvia tarefa assistencial em ângulo oposto, alegou que a orquestra não devia adotar silêncio contínuo, e, escutando buzinas que inchavam na rua, procurou descobrir se Gilberto vinha chegando para dançar. Vejam que onde ela estava e qual era a interpretação que ela fazia daquilo. Vamos em frente. De raciocínio obliterado, qual se achava, lobrigava por fora as criações mentais que arquitetava por dentro, sem ligeira noção da realidade exterior. Então, nesse parágrafo aqui pequeno, de raciocínio obliterado, é o que a gente vai encontrar exatamente nesse estado de perturbação que nós encontramos nesses espíritos recém-desencarnados e até mesmo espíritos que ficam ali durante muito tempo no plano espiritual alimentando essas mesmas ideias. Basta a gente lembrar, né, estudando com Kardec lá no livro Céu e Inferno, nós tivemos ali, né, o assassino de Castaneda-Ri, que era aquele espírito que ficou mais de 200 anos revivendo o próprio assassinato. O assassinato que ele tinha cometido contra o irmão e contra a própria esposa. Dá para a gente imaginar isso tudo, né? Mas seguindo, Félix, no entanto, ouvia-lhe todas as manifestações inconsideradas com a ternura de um pai. Grave, sem aspereza, compreensível, sem atitudes açucaradas que lhe comprometessem a autoridade de educador. Replicava sempre entre a bondade e a circunspecção devidas a um enfermo, abstendo-se de melindrar-lhe os sentimentos ou encorajar-lhe as ilusões. Olha só que equilíbrio que era mostrado, né, pelo irmão Félix nesse momento. Ele se abstinha de melindrar os sentimentos, ou seja, de trazer qualquer tipo de repreensão para deixá-la mais constrangida naquela situação. E, ao mesmo tempo, ele não encorajava nenhum tipo de ilusão que ela manifestava. Então, olha só o equilíbrio que a sabedoria proporcionava para esse espírito, né, que oferecia para ela essa assistência com essa ternura tão paterna, como nós vimos aqui.
instalando-a em ampla cadeira, fê-la descansar na hipnose tranquila. Então, pôs ela para... Se André Luiz e Neves colocaram a Marita para dormir fisicamente, veio agora o irmão Félix e fez ela dormir novamente, só que agora acalmando-a como espírito. Né? Calou-se Marita, ilhada nas memorizações em que se comprazia, ao passo que o instrutor lhe ministrava passes balsâmicos. A operação magnética foi longa, minuciosa. Então eu acho que aqui, nesse parágrafo pequeno, nós temos aqui então uma expressão muito interessante. Ilhada nas memorizações em que se comprazia. Então quer dizer, ilhada, fechada em si mesmo, em memorizações em que se comprazia. Esse comprazia dá a impressão de que para ela era algo prazeroso. Mas, na verdade, o que está querendo dizer para nós aqui era algo que ela desejava desenvolver nos seus pensamentos, que era essa obsessão para encontrar com o namorado, com o noivo, né? Ela queria aquilo e, portanto, ela ficava ilhada dentro dessas memorizações. E não apenas se lembrando daquilo que viu, ela continuava projetando, alimentando novas ideias, novas imagens, daquilo que poderia acontecer, coisa que todos nós vivenciamos. Basta que nós passemos por uma situação de grande alegria, de grande excitação, de grande tormento, que nós vamos cair nessa mesma condição. A gente não apenas vai se lembrar daquilo que aconteceu, como a gente vai criar situações que poderiam ter acontecido se nós tivéssemos feito essa ou aquela escolha. Então a gente fica criando essas fantasias na nossa mente. E elas se tornam mais torturadoras, mais dolorosas, né, de acordo com a natureza dessas mesmas memórias. Em seguida, Félix rogou-lhe falar, expondo o que mais anelasse de nós, ao que a moça gaguejou acanhada, suplicando a presença de Gilberto e asseverando que alimentava dúvidas sobre se aquele era realmente o Grêmio em que se entrevistavam. Então, mesmo que o irmão Félix falasse com ela, ela ficava desorientada perguntando, mas é aqui mesmo que ele está? É aqui mesmo o lugar? Pediu socorro, proteção. Inclinou-se para Persília no impulso da criança, quando tem fome do colo materno, e chorou de manso, como a implorar que não a detivéssemos. O irmão Félix, compassivo, informou-nos, sem que a paciente lhe penetrasse o fundo das elucidações, que infelizmente a intervenção efetuada em favor dela não poderia ultrapassar a superfície, prevalecendo tão só para a sustentação do repouso físico. Que a paixão juvenil se convertera, juvenil porque ela tinha por volta de 19 a 20 anos de idade, né? Que a paixão juvenil se convertera em psicose grave, que a pobre menina se deixara arrastar pelo desvario afetivo, a ponto de cair no pior tipo de possessão, aquele no qual a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. Então aqui quando ele fala sobre a psicose grave, desvario afetivo, nós vamos encontrar nesse tipo de possessão em que a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. Mais uma vez aqui, a gente não vai buscar assim, ela está fazendo isso porque ela quer, porque ela gosta, porque ela é prazeroso. Mas é porque é a única, o maior objeto, né, ou o grande objetivo dela, que é exatamente satisfazer ao mesmo tempo esse sentimento que ela tem por ele e ao mesmo tempo resolver essa questão que continua ali trazendo essa grande tortura para ela. E aí nesse caso nós vamos ver que não é o caso dela, que pelo menos por enquanto, não sei como essa história vai se desenrolar daqui para frente, mas a gente vê quantas e quantas pessoas, por causa desse tipo de situação, dessa psicose grave causada por esse desequilíbrio afetivo, esse desvario afetivo, pessoas que cometem crimes ou cometem suicídio.
Eu me recordo de um amigo de juventude, nós nos conhecemos ali por volta dos 15 anos de idade, né, e convivíamos ali com uma certa frequência até ali por volta dos meus 21 anos de idade, e eu me lembro que ele tinha uma noiva, essa noiva rompeu com ele não aceitou o rompimento, e eu fiquei sabendo pelos jornais, passou na televisão esse caso, naquele programa Aqui Agora, vocês devem se lembrar, né, que falava sobre esses casos de violência na sociedade e tudo mais. Naquele momento ligaram para minha casa e falaram: coloca no canal tal, estão falando do fulano. E aí colocou no canal, estava dizendo que um rapaz, não suportando o rompimento de uma relação, foi até a porta do trabalho da jovem, que, né, dessa que era sua noiva, né, disparou nela alguns tiros e depois cometeu suicídio. Ou seja, fiquei sabendo pelos jornais que era um amigo muito querido, mas que a gente nunca imaginava que chegaria nesse ponto. Então a gente vê, né, pode sim, Andréia, né, essa auto-obsessão, na verdade, né? Então assim, a gente vê que quantos e quantos casos nós vemos nos jornais de famílias, né, que são destruídas por causa disso, principalmente por causa de crimes passionais. Crimes passionais que são cometidos, ou até suicídios com motivações passionais. Porque a pessoa fica completamente desequilibrada no seu modo de pensar, no seu modo de ser, e chega nesse ponto. Então aqui a gente está entrando, né, nessa psicose, e aí a gente vai encontrar também até mesmo as causas disso tudo. Porque para muitos, né, quando nós olhamos aqui exteriormente, vendo ali uma pessoa que comete um crime, que comete suicídio por causa de uma relação, a gente vai imaginar ela porque ela não aceitou isso tudo. Mas aí quando a gente começa a olhar da perspectiva espiritual, a gente vê muitas vezes que são relações que trazem raízes profundas de existências anteriores, ou aquela pessoa traz ali carências que precisam ser preenchidas por pessoas que não correspondem às suas necessidades. E é aí que eu vou entrar então nessa grave psicose e chegando ao mundo espiritual. Um caso que me veio agora, que me fez lembrar, foi o caso daquela prima de... Como é que chama aquele enfermeiro que trabalhava com o André Luiz lá em Nosso Lar? Era o Neves, me esqueci o nome dele agora. Mas ele tinha uma prima, vocês se lembram, né, que era recém-desencarnada, que morava na casa dele com a mãe, né, e então... me esqueci o nome dele agora, mas a gente via que aquela jovem que se encontrava naquele estado tão perturbado é porque ela tinha desencarnado Lísias, obrigado, exatamente, estou com Neves na cabeça aqui. Então a prima de Lísias, né, então ela se encontrava nessa mesma condição, porque ela recém-desencarnada e ela procurou ali, né, envolver André Luiz numa fuga de Nosso Lar para que eles voltassem ao plano físico. E era exatamente esse caso, ela não se conformava de ter desencarnado às vésperas do casamento. Olha que situação. A Angelina trouxe para nós aqui, né, a cada dia, vós que estades no mundo da matéria, tendes oportunidades de exercitar o desencarne. Como? Quando dormes. Temporariamente, quando vossos corpos adormecem. Como continuam todos unidos pelo cordão, emancipam e voltam. É um exercício para o futuro desligarem-se todos vós, para deixarem vossos corpos na terra, né? Então, ok, né? Muito obrigado, né? Certeza que é o irmão Custódio que trouxe para nós essa mensagem, né? Então está aqui para nós, né, um exercício, né, contínuo, né, de desencarnação. Como me lembro de ter lido, né, nós morremos todos os dias e reencarnamos todas as manhãs, né? Morremos todas as noites e reencarnamos todas as manhãs, nesse mesmo processo de desprendimento temporário e depois de retorno. E aí a gente vai lembrar, né, daquela mensagem, de uma mensagem atribuída ao Chico, né, que ele dizia que o sono é o envelope, né, o selo é o nosso destino, a prece é o selo, né, então nós dormimos, nos envelopamos naquele momento e a prece vai ser ali o nosso selo que vai determinar o nosso destino, que fala exatamente sobre, né, esse nosso desprendimento, qual vai ser a nossa relação com o plano espiritual, né, para onde nós vamos,
com quem nós estaremos e quais são as atividades que nós desenvolvemos. Então é nesse exercício de educação para a morte que nós exercitamos todos os dias. Muito obrigado, querido amigo. E para finalizar, nós vamos lá aqui. E acentuou, aqui no caso o irmão Félix comentando, que não poderia fazer nada muito profundo aqui para ela, né? Infelizmente, a intervenção efetuada em favor dela não poderia ultrapassar a superfície, prevalecendo tão só para a sustentação do repouso fixo, porque ela estava nesse processo de auto-obsessão. E acentuou que lhe consultara o organismo no sentido de se talhar a alienação mental começante, com o socorro de alguma enfermidade séria que, ao arrojá-la no leito, lhe modificaria a mente, predispondo-a a diferentes impressões. Olha que interessante, o irmão Félix observava no organismo dela se era possível desencadear algum tipo de doença que fizesse com que ela ficasse ali acamada por um tempo, como um processo de depuração mental, de reequilíbrio. Então a doença surgiria como parte de um processo terapêutico. Olha que curioso. A doença afetaria o corpo para tornar a mente saudável novamente. Entretanto, o corpo da jovem não se mostrava habilitado a receber esse gênero de amparo. Marita, sumamente desorientada e enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico mais pronunciado que viesse a sofrer em caráter providencial. Então, quer dizer, essa doença surgiria em caráter providencial para favorecê-la, provocado para poder ajudá-la, mas dadas as condições psíquicas e orgânicas dela, essa doença poderia ser fatal. Não surgiria outra alternativa, senão a de esperar pela resistência moral dela própria. Então eles trabalhariam dentro do possível, mas dependeria dela esse reajuste. Convidados a escoltá-la até a casa, Neves, Persília e eu colocamo-nos de volta. Marita não revelava aspecto algum para melhor quanto à condição mental, mas o auxílio magnético surtira efeito imediato e salutar, porquanto, reajustada ao corpo denso, passou a repousar sem agitação, pelo que deixamo-la a dormir profundamente. Despedimo-nos de Persília ante o céu estrelado e de novo a sós, talvez porque me sentisse a indagação inarticulada, Neves confidenciou: André, você conhece essa senhora? E ao meu sinal negativo: essa é a mesma que eu vi no cabaré quando agredi meu genro, num gesto impensado. A desconhecida que me apoiou no regresso ao aposento de Beatriz, apenas com a diferença de que hoje não traz consigo o distintivo luminoso. Mas não tenho dúvida alguma, é a mesma pessoa. Então aqui a gente termina esse capítulo número 11, mas eu vou com vocês aqui para poder falar sobre a irmã Persília, recordando exatamente essa passagem que ele comenta. Aqui no capítulo 3, quando André Luiz teve um contato aqui mais próximo com Neves, e ele então procurou instigar nele a vontade de conversar, Neves então foi contando sobre a esposa, sobre os filhos, a esposa que desencarnou como alcoolizada, desencarnou por causa de uma cirrose hepática, chegou no plano espiritual numa condição de muito sofrimento e ainda estava em sofrimento nesse momento. Dos 3 filhos, 2 filhos muito apegados ao dinheiro por causa do padrasto que tinha essa tendência, e Beatriz, que era com quem ele tinha mais afinidade. E ele então contou, que ele diz assim então. Só vou ler rapidamente aqui o trecho, só para a gente recapitular, para poder buscar na nossa memória essa personagem. Então o Neves dizia assim para André Luiz: saiba você que na 5ª noite de minha permanência aqui, notando Beatriz em aguda crise de sofrimento, diligenciei buscar meu genro para assisti-la em pessoa. E sabe onde eu o encontrei? Nada de escritório, segundo a falsa informação que deixara em casa. Indignado, fui surpreendê-lo numa furna penumbrosa,
em plena madrugada, junto da menina que você acaba de conhecer, que era Marina. Os dois unidos qual marido e mulher, champanha correndo e música lasciva, entidades perturbadoras e perturbadas jungidas ao corpo dos bailarinos, enquanto outras iam e vinham a se inclinarem sobre taças, cujo conteúdo lábios entediados não haviam conseguido sorver totalmente. Em recanto multicolorido, onde algumas jovens exibiam formas seminuas, e em coleios esquisitos, vampiros articulavam trejeitos, completando, em sentido menos digno, os quadros que o mau gosto humano pretendia apresentar em nome da arte. Tudo rasteiro, impróprio, inconveniente. Fisguei meu genro e a colaboradora nos braços um do outro. Recordei minha filha doente e revoltei-me. Súbito desespero apossou-me de mim. Oscilou minha razão escurecida, pois cheguei a justificar de relance a deplorável atitude dos companheiros desencarnados que se transformam em vingadores intransigentes. O homem velho que eu fora e o homem renovado que aspiro a ser digladiavam em minhas fibras recônditas. Estacou numa pausa, rearticulando os pensamentos e continuou. Tinha visto, apavorado em outro tempo, aqueles que se animalizavam depois da morte nos lares que lhes haviam sido reduto à felicidade, e se precipitarem violentos sobre os entes amados que lhes desertavam da afeição. Funcionara, entusiasmado, em diversas comissões socorristas, procurando esclarecê-los e modificá-los para o bem e fazê-los sentir as lutas morais depois da desencarnação. Depois da desencarnação, se erigiriam igualmente em penosa herança para todos aqueles com os quais desarmonizavam. Advertia-os de que o túmulo esperava também quantos na terra lhes sonegavam lealdade e ternura. E basta às vezes lograva acalmá-los para a retirada benéfica. Então ele está falando aqui ele trabalhou na assistência de muitos espíritos que dentro do lar se tornavam violentos, ciumentos, por verem ali os seus afetos mudando, né, as suas ideias. Então ele contava que ele mesmo trabalhou em benefício desses espíritos. Mas ali, imprudentemente agastado contra a insensibilidade do homem que me desposara a filha querida, vi chamado a praticar os bons conselhos que havia administrado. Mas não pude. Tomado de cólera incoercível, avancei qual fera desacorrentada e, irrefletidamente, esmurrei-lhe a face. Ele deixou-se cair nos ombros da companheira, acusando agoniada indisposição, como se estivesse sob o impacto da suballipotimia. Ali era uma queda na pressão. Dispunha-me em seguida a torcer-lhe o corpo em meus braços rijos, entretanto não consegui. Uma senhora desencarnada, de semblante nobre e calmo, aproximou, desarmando-me o íntimo. Não entremostrava sinais exteriores de elevação. Patenteava-se, aliás, tão profundamente humana quanto nós mesmos. Diferenciava-se apenas através de minúsculo distintivo luminoso que lhe brilhava palidamente no peito, qual joia rara a emitir discreta radiação. Afagou-me de leve a cabeça e induziu-me à serenidade. Envergonhado, fitei-a constrangido. A dama inesperada não me censurou, nem fez qualquer alusão ao meu gesto infeliz. Ao revés, falou-me com bondade quanto à filha doente. Demonstrava conhecer Beatriz tanto quanto eu próprio, e acabou convidando-me a sair do recinto para acompanhá-la até o quarto da enferma. Atendi sem relutância. E porque a gentil interventora no trajeto somente se reportasse aos méritos da compreensão e da tolerância, sem qualquer referência aos desvarios da casa que víamos de deixar, procurei reprimir-me para cogitar exclusivamente de socorro à filha em dificuldade. A mensageira anônima recolocou-me no lar, despedindo-se delicada. E depois disso, não mais a vi
pelo que ainda agora me lembro dela positivamente intrigado. Então foi nesse trecho, foi essa mesma senhora que esteve lá agora, que ele acabou de dizer para André Luiz, que ela estava lá, né, mas sem aquele distintivo que ela carregava no peito que nós vimos aqui agora. Então é alguém também que conhecia Beatriz com profundidade, sabia que Neves estava naquele local, então é mais uma personagem aí para nós ainda misteriosa, juntamente com o irmão Félix, envolvida aqui nessa trama, porque são duas famílias diferentes, a família de Nemésio e a família de Cláudio. Irmão Félix vinculado aqui à família de Cláudio e ela muito próxima do Neves, como desencarnado de Beatriz também. Né? Então esse é o quadro que se desenhou para nós aqui durante esse nosso estudo de hoje. Temos muitos a nos ajudar, sem dúvida, né? Sem dúvida, né, Andréa? Bom dia, dona Miriam. Marião colocou, né? Falando em doença, ontem eu li um vídeo do Rossandro com o tema, né? Quando a vida nos obriga a sair da chamada zona de conforto. Uma moça fala sobre a sua doença e drama e como conseguiu se superar. Vale muito olhar. Tem no YouTube. Coloca lá depois no nosso grupo, Marião. A Didima lembrou também aqui, né? Como os anjos ao nosso lado nas horas precusas, né? Pois é. Então aqui temos, né, essa assistência toda, temos toda essa teia de relações, né, que nós vamos desenvolvendo com o passar do tempo. E a lição para nós é, né, quanto melhores as nossas relações, melhores são as teias que nós formamos de amizade. Agora, quanto maior, mais